Olá, Ares, tudo bem? Aqui quem vos fala é o Sérgio. A você que já faz parte do canal, a você que já é inscrito, aos novos inscritos, a você que está chegando agora para o canal, sejam todos muito bem-vindos. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ok? Não esqueça de deixar o seu comentário, dar o seu like, ativar o sininho para que você receba as notificações, pois é muito importante para o canal. Você que tem interesse em leituras particulares, maiores informações na descrição do canal. Lá você encontra o meu contato, ok? Então vamos dar início à leitura para o signo de Áries, leitura do amor para Áries. Você ariano, você ariana que está em um relacionamento, você que acabou aí, né, de conhecer alguém, está portanto numa fase inicial de um novo amor, de um novo romance, de um novo namoro, ou até mesmo você que ainda está sozinho ou sozinha, mas com o desejo, com a expectativa de conhecer alguém, de viver um amor ou de viver um novo amor. Esta, portanto, é uma leitura voltada especificamente para o amor, ok? Signo de Áries, leitura do amor. Vamos lá, tarô. Signo de Áries, leitura do amor. Áries. A carta da morte. A carta da morte. A carta do julgamento. O 6 de copas. O As de copas, a carta da estrela, a carta da justiça, os enamorados, o 2 de copas, a carta do sol, o 4 de paus, o 10 de copas, a carta da morte, a carta do julgamento, o 6 de copas, o As de copas, a carta da estrela, a carta da justiça, os enamorados, o 2 de copas, a carta do sol, o 4 de paus e o 10 de copas, Áries. Bem, meus queridos arianos e arianas, Áries, eu, olhando aqui para a carta da morte, que fala de transformação, morte aqui não é no sentido literal, por favor, aqui fala de transformação, fala de um ciclo que se fecha para que outro ciclo possa se abrir. A carta da transformação, quando eu olho aqui para a carta da morte, para a carta do julgamento, para o 6 de copas e para o As de copas, inicialmente, aqui me fala de uma situação em que, veja bem, o que está em questão aqui representa uma situação de renascimento, sabe? A carta do julgamento, ela me fala, dentro desse contexto, ela está me falando de renascimento, ela está me falando de perdão,
ela está me falando de uma nova oportunidade. Ao lado aqui do 6 de copas e em seguida o As de copas, a carta do As de copas, eu vejo a seguinte situação aqui, Áries. 6 de copas e As de copas. Eu vejo aqui a seguinte situação. O 6 de copas me fala de memórias. Ele representa memórias, recordações, ele representa lembranças, reencontros. O As de copas, dentro desse contexto, a carta do As de copas representa a manifestação das emoções, sabe? E o papel que elas representam em relação a outra pessoa. Ou seja, qual é o cenário aqui? O cenário aqui é o seguinte. Eu vejo aqui que essa pessoa é uma relação que teve uma ruptura, ok? Houve aqui uma separação, cada um foi para o seu lado, mas ficaram memórias, ficaram recordações desse amor, e o As de copas, dentro desse contexto, está me dizendo que essa pessoa tem sentimentos em relação a você e um forte desejo de voltar a se relacionar com você. Uma relação que houve aqui uma ruptura, cada um seguiu para o seu lado, ok? Mas há aqui uma transformação, há aqui um sentimento de perdão, de renascimento, de recomeço, memórias. Sabe quando isso acontece muito, né? Quando há uma separação, há, portanto, uma ruptura, um afastamento, mas os sentimentos não morreram. Aqui me fala exatamente desse cenário. Os sentimentos, houve um afastamento, sim, mas os sentimentos, eles não morreram, sabe? Porque o As de copas traz exatamente essa energia. Dentro desse contexto, fala da manifestação das emoções e o papel que elas têm em relação ao outro, ou seja, a outra pessoa. Essa pessoa, na verdade, tem sentimentos em relação a você e deseja voltar a se relacionar com você. É isso mesmo. A carta da estrela, dentro desse contexto, está me dizendo que depois de um período, de uma fase de turbulência, a carta da estrela fala de cura, também fala de perdão, fala de renascimento, fala de esperança. Ou seja, depois de uma fase de turbulência vivida por esse casal, há esperança para um recomeço, sabe? Há esperança de uma reconciliação. A carta da justiça, dentro desse contexto, me fala, Áries, de resolução de conflitos, sabe? Ela traz consigo a mensagem de equilíbrio, de verdade, e dentro desse contexto, ela está falando sobre a resolução de conflitos. Ou seja, eu vejo aqui que possíveis conflitos que possam ter ocorrido, que consequentemente acabaram por causar esse distanciamento ou essa separação, esses conflitos estão sendo ou serão equacionados por esse casal. Esses desentendimentos
que muito possivelmente ocorreram ao longo dessa relação, que acabou resultando nesse afastamento ou nessa separação, estão sendo reconsiderados. Aonde faltava entendimento, passa a haver entendimento. Se faltava uma falta de entendimento, se havia conflitos, aqui está mostrando que esses conflitos estão sendo equacionados ou serão equacionados por esse casal. Olhando aqui para a carta dos enamorados ou a carta dos amantes, que é a mesma coisa, e o 2 de copas, perdão, está aqui o 2 de copas, a carta dos enamorados, ela representa, ela traz à tona o compromisso, né, no amor. Juntamente com, ao lado aqui do 2 de copas, essas duas cartas estão me falando que essas duas pessoas, ou seja, esse casal, estão a reconsiderar essa união. Porque a carta dos enamorados traz à tona o compromisso no amor. O 2 de copas representa, eu classificaria o 2 de copas como a carta do amor. Então aqui é um indicativo de que esse casal, eles estão de fato a reconsiderar essa união, ou seja, essa reconciliação. E olhando aqui para a carta do Sol, para o 4 de paus e o 10 de copas, essas três cartas, olha aqui, ó, a carta do Sol, 4 de paus e o 10 de copas. Essas três cartas aqui, elas vêm confirmando, elas vêm carimbando essa reconciliação, elas vêm confirmando, elas vêm, carimbando que de fato esse casal estão a reconsiderar essa união. Porque o 4 de paus representa a celebração. Ou seja, aqui está dizendo que depois de um período, né, de ajustes, como eu falei aqui na Carta da Justiça, depois de um período, de uma fase de ajustes, de entendimento, onde esse casal de fato consegue se entender, conseguem fazer ajustes que precisavam ser feitos, aqui está mostrando no 4 de paus que esse relacionamento pode finalmente encontrar paz, harmonia e estabilidade. O 4 de paus também traz a mensagem da estabilidade e da harmonia nos relacionamentos. A carta do Sol vem como com uma energia que vai irradiar a vida desse casal, ou seja, que vai trazer para esse casal muita felicidade, porque a carta do Sol representa a felicidade no amor, representa a realização no amor. Ela está indicando que esse recomeço, que essa reconciliação trará, veja bem, um clima de muita felicidade, de muita alegria e de muita realização para a vida desse casal. E o 10 de copas, que representa, eu costumo dizer que o 10 de copas é o retrato da felicidade, né?
é o retrato da felicidade, é o retrato da harmonia, enfim, dentro desse contexto, o 10 de copas está significando, está representando que de fato a cura emocional foi alcançada, permitindo que esse recomeço, que essa reconciliação será uma reconciliação, será um recomeço cheio de alegria, sabe? Cheio de felicidade. Essa reconciliação, ela acontece muito em função de um sentimento que não morreu. Ou seja, independentemente dos motivos, das razões, dos possíveis conflitos e desentendimentos que possa ter ocorrido entre esse casal, o sentimento de amor, ele nunca deixou de existir. Ou seja, aqui é uma situação em que o amor, ele falou e fala mais alto do que qualquer outra coisa. Áries, uma reconciliação, um recomeço, ok? Você e essa pessoa buscando aqui um entendimento, a resolução de conflitos, decididos, portanto, a fazer os ajustes necessários que precisavam ser feitos, um recomeço cheio de felicidade, de realização, de muita positividade, de situações que precisavam ser superadas e que foram ou estão sendo superadas. Digo isso porque é possível que algum de vocês, veja bem, estejam na expectativa desse recomeço. É possível que alguns de vocês, arianos e arianas, ainda estejam naquela expectativa de recomeçar, né? De uma reconciliação. Afinal de contas, o sentimento não morreu. O sentimento de amor permanece inalterado. E que assim seja, que esse recomeço, que essa reconciliação aconteça. É possível que alguns de vocês já tenham passado por esse processo. Enfim, que assim seja. Eu espero que essa leitura venha a ressoar com a sua vida, com o seu momento. Esse recomeço, essa reconciliação de um amor que nunca deixou de existir. Que assim seja e assim será na sua vida, Áries, ok? Arianos e arianas, um forte abraço, fique com Deus. Eu quero aqui reiterar o meu pedido, vocês que me ouvem, que me acompanham no canal, você que porventura ainda não é inscrito, por favor se inscreva, ok? Não esqueça de deixar o seu comentário, dar o seu joinha, ativar o sininho para que você receba as notificações, pois é muito importante para o canal, ok? Então, arianos e arianas, um forte abraço, fique com Deus, uma excelente semana para todos vocês e até a nossa próxima leitura.